Nós chegamos hoje, na conclusão da primeira. Poder sentar. Irmãos, nós chegamos hoje na conclusão, da primeira carta do apóstolo João aos cristãos. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 5 da primeira carta, do versículo 6 até o último versículo da carta. E, irmãos, para que nós venhamos entender sobre essas três testemunhas que o apóstolo João nos diz, que é o que ele vai falar a partir do versículo 6 do capítulo 5, nós precisamos entender que ele está falando nada mais, nada menos do que a Trindade. E o que é a Trindade? É um Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas esse mesmo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um só. Parece que essas coisas dão um nó na mente da gente, né? E quando a gente vai lá em Isaías capítulo 45, versículo 18, o Senhor que criou o céu é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e o colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Amém? Ou seja, se há um único Deus, o que eu entendo? A Trindade não são três deuses, não, é um único Deus. Para nós entendermos corretamente a Trindade, a primeira coisa que você precisa entender é que é um só Deus em três pessoas. Parece difícil de entender, mas se a gente usar, por exemplo, o exemplo do Sol. Não estou falando que Deus é Sol, mas se a gente pegar o Sol como exemplo, o Sol, nós conseguimos vê-lo, senti-lo e contemplá-lo. Você consegue ver o Sol, mas você não consegue olhar diretamente para ele. Você consegue enxergar as coisas através da sua luz, mas você não pode de forma alguma olhar diretamente para o Sol. Então vamos pegar esse exemplo do Sol. Deus seria o Sol, ou seja, que nós não conseguimos contemplá-lo na sua verdadeira forma, porque ele está muito distante de nós e ninguém consegue ficar olhando com olhar sem equipamentos e tudo mais. Até com grandes equipamentos é impossível se enxergar o Sol. Por isso que a Bíblia vai falar que ele é o sol da justiça, a estrela da manhã, porque o homem não consegue contemplar Deus. Quando nós vamos ver essa comparação, nós temos, por exemplo, Moisés, que não conseguiu ver a face de Deus, contemplou sua presença, mas ele não pôde ver a Deus, porque se o ser humano, que é pecador, vê Deus, ele morre. Então o que acontece? O Sol eu não posso contemplá-lo, é impossível ao ser humano contemplar o Sol. Então é como se o Sol é um Sol, correto? Ou seja, o Sol ele é um Sol, mas eu não consigo contemplá-lo da sua verdadeira forma, mas eu consigo ver a sua luz, ou seja, nós vemos a luz do dia. Eu consigo enxergar as pessoas, as paisagens por causa da luz do Sol. Por exemplo, agora está à noite, você precisa de uma luz para enxergar. Então os raios do Sol eu consigo enxergar através dele. E o calor do Sol, que eu sinto ele na minha pele, eu sinto ele no meu corpo. Então Jesus é como se fosse a luz, o raio do sol. Deus
é o sol em si, e Jesus Cristo seria o raio, a luz, né, a luz do mundo, né? E o Espírito Santo seria o calor, ou seja, aquilo que a gente sente, que age no nosso sentimento. Por que eu estou usando o exemplo do sol? Para que nós venhamos compreender que o sol é um só, mas a forma de contemplá-lo são três: é pela visão, é pela forma, ou seja, que é forma de luz, e pelo que sentimos, que é o calor. Então, Deus é um só, mas a forma, né, que de nós nos relacionarmos com Ele é diferente, né? E como nós vamos entender isso? Por isso que eu usei esse exemplo do sol, para que nós venhamos entender. Ou seja, o sol, se eu chegar aqui e falar para vocês que são três sol, você não vai concordar comigo, porque é só um. Mas se eu chegar aqui e falar para você que a gente vai contemplar o sol de três formas diferentes, né, que a experiência com o sol se dá de três formas diferentes, você vai entender. E é justamente isso que é a Trindade. É um só Deus. Porque tem gente que às vezes confunde achando que a Trindade são três deuses, porque todas eles são Deus, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas eles são um só, uma unidade, três deuses, né, coexistindo em um só, ou seja, não são três deuses separados, são três personalidades, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em um só. Então, nisso nós compreendemos que a Trindade é a formação, né, das três pessoas em Deus. E é tão interessante que, se a gente for observar, né, cada uma dessas personalidades, ela vai se revelar de uma forma. Por que o apóstolo João vai falar das testemunhas? Ele está falando, né, das testemunhas que testificam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque como ele vai começar a sua carta? Da mesma forma que ele começa o seu evangelho, falando que Jesus, aquele que habitou entre os homens, ele é Deus encarnado. Então, o que ele está querendo falar aqui, né, nessa primeira epístola é justamente isso, porque existia uma crença, né, como já foi relatado, né, nos outros estudos, mas é bom sempre a gente relembrar, que havia uma crença, e principalmente por conta da cultura grega, que Jesus Cristo, ele não veio em carne, ou seja, que Jesus Cristo, ele era apenas um espírito que habitou um ser humano. Porque o que acontece? A crença grega era que Deus não poderia habitar em um corpo, que a matéria é corrompida, a matéria é ruim. É uma doutrina que foi permeando na igreja. Então aqui ele vai nos esclarecer das três testemunhas que testificam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que para nós sermos salvos, nós precisamos crer no testemunho de Deus, que enviou o seu único Filho ao mundo em forma humana, né? Mas que esse Jesus, que era homem e Deus, ele não era apenas homem ou apenas Deus, porque tinha aqueles que falavam que Jesus era apenas Deus, que ele não era um ser humano, que ele não habitou a forma física, que o que as pessoas estavam vendo era um ser celestial, um espírito, né? Mas tinha outros também que dizia que Jesus, ele não tinha divindade em si, que ele ganhou divindade após. Mas por isso que ele vai falar no seu evangelho, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele
esclarecendo que Jesus é e sempre foi Deus. Porque, na verdade, a Trindade, né, essas três pessoas da Trindade, ela existe, sempre existiu, de eternidade em eternidade. Ela não veio a existir, ela já existia, né? Porque tem pessoas que acham, por exemplo, que só existia Deus, aí de repente, quando Jesus nasce, surgiu Jesus, e depois que Jesus ascendeu ao céu, veio o Espírito Santo. Não. As três pessoas da Trindade existem desde a eternidade, ou seja, sempre existiu. Jesus, como Filho, sempre existiu. Deus Pai sempre existiu. O Espírito Santo sempre existiu. Quando a palavra de Deus vai dizer que antes de criar a terra, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, ele está falando do Espírito Santo, ou seja, dessa pessoa, né, da Trindade, que é o Espírito Santo. E para nós entendermos o papel, né, de cada um, Efésios, né, como nós vamos observar um pouquinho, né, do papel, quando nós vamos observar o papel de cada uma dessas testemunhas no nosso processo de salvação, porque aqui ele está falando o quê? Da nossa salvação, da nossa adoção de filho, e ele vai falar das testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela testifica, ela afirma aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo relatado, né? Como o Deus Pai participou, né, do nosso processo de salvação, porque o processo de salvação não se deu apenas pelo Deus Filho, que é Jesus Cristo, mas foi a manifestação de toda a Trindade, do começo ao fim. Primeiro pelo Deus Pai, né, que planejou, né, o Deus Pai, Deus planejou, né, esse processo de salvação. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4, a palavra de Deus diz o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já estava, né, sendo planejado para ser enviado ao mundo para a salvação da humanidade, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, né, e ele é onipotente. Ou seja, como onisciente, Deus já sabia que, por exemplo, Adão iria pecar, ele já sabia que Lúcifer iria cair, ele já sabia de tudo. Porque tem gente que acha que Deus foi pego de surpresa e aí ele precisou, né, readaptar o seu plano, ou, por exemplo, ele não sabia, por exemplo, que a serpente, através de Lúcifer, iria tentar o homem iria cair. Então, quando ele viu como o homem caiu, agora eu tenho um plano B, que é Jesus Cristo. Não. Deus, ele sabia desde a fundação do mundo, antes do homem ser criado, que o homem cairia ali no jardim. Então ele planejou tudo desde a fundação do mundo. O Deus Pai planejou a nossa salvação desde a fundação do mundo. E o Deus Filho, qual foi o papel do Deus Filho? Jesus Cristo: executar, colocar esse plano em prática, tirar esse plano do papel e executá-lo. Porque quando você faz, por exemplo, um projeto de construção de uma forma, é como se Deus, sendo o arquiteto, né, e chega Jesus Cristo, o engenheiro, o mestre de obra, que vai fazer com que aquele projeto se concretize, né, que aquilo se torne em matéria. E esse foi o papel do Deus Filho, Jesus Cristo, no processo de salvação. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse versículo aqui tem muito a nos revelar. Primeiro, que o que ele está falando aqui é que Jesus obedeceu à vontade do Pai e colocou ela em prática. Mas não só isso. Que para fazer isso, ele se esvaziou de si mesmo. O que ele vai falar? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o que ele faz? Ele assume, as fragilidades humanas. Por isso que Jesus lá na cruz sofreu dor, sofreu sede. Por isso que Jesus, ele teve as mesmas limitações. A Bíblia fala que em tudo foi tentado, mas sem pecar. Então, ele se esvaziou de si mesmo, como Deus, para que ele pudesse, sofrer, nesse corpo humano, para que ele pudesse padecer de morte física, porque Deus não morre, ele é eterno. Então ele se esvaziou, de si mesmo, para que ele pudesse cumprir, o seu sacrifício na cruz. Então isso, como nós olhamos para isso, é maravilhoso. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, da sua essência de divindade. Ele continuou sendo Deus, mas também sendo homem. Ou seja, na mesma pessoa, ele era Deus, Filho, mas ele também era homem. Ou seja, quando ele vai falar, que ele na verdade, ele tinha forma humana, porque precisava ser um ser humano com forma humana, com dor humana, com os mesmos sentimentos humanos, para pagar pelo pecado humano. Ou seja, precisava ter-se uma equivalência. Então, se Jesus não se esvaziasse da sua forma, divina, dos seus poderes, com muita coisa Jesus continuou, ele sabia, por exemplo, que os fariseus estavam pensando, que a onisciência, ele sabia de muita coisa, mas também ele, na sua forma humana, ele sofreu as limitações humanas. Então isso é maravilhoso nós entendermos, porque ele se esvaziou. Então, quando ele está falando aqui que ele se esvaziou para que esse propósito de redenção fosse cumprido, de forma íntegra. E depois nós temos, a aplicação desse plano, que é através do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo fala aos seus discípulos: quando eu vou enviar o Consolador, mas para que ele venha, preciso que eu vá. Então, quando nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao 11, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, qual é o papel do Deus Espírito Santo no papel da nossa salvação? Ele é o papel que faz com que o ato de Jesus, a obra de Jesus, seja revelada ao nosso coração, e nós creiamos que nós precisamos de salvação, que nós estamos em perdição, que nós precisamos de salvação. Ou seja, ele se revela, revelando aos homens a sua condição de inimizade contra Deus, de pecador, convencendo da justiça, ou seja, que há uma separação por causa dos seus pecados, de Deus, e que para
que o homem volte-se a Deus, é necessário que ele se torne justificado e justo em Cristo Jesus. E depois ele vai convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, o que o Espírito Santo vai revelar ao homem? Olha, você tem uma chance, uma oportunidade, mas se você não crê em Cristo e não se converter a Cristo, você vai ser julgado juntamente com o príncipe desse mundo, que é Satanás. Porque o homem, na sua essência natural, ele pertence a Satanás, porque lá no jardim ele caiu, ele pecou, então ele se fez escravo do pecado. Sendo escravo do pecado, ele pertence a Satanás. Mas o que o Espírito Santo convence o homem? Olha, você não precisa pertencer ao seu antigo dono. Isso a gente estudou lá em Romanos, né? Ou seja, você não precisa ficar sobre a tutela, ficar sobre a escravidão do príncipe deste mundo, mas você precisa renunciar ao pecado e vir para Jesus Cristo e viver para Jesus Cristo. Por isso que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado que um dia foi cometido em Adão e que a essência humana se transformou em pecaminosa, né? Do juízo, do pecado, da justiça, ou seja, que o homem, por conta desse pecado, ele se tornou injusto diante de Deus. Então há um abismo que separa a injustiça humana de Deus. Então essa injustiça do homem é um abismo que impede que o homem se relacione com Deus. Então ele vai falar, olha, mas para esse abismo, Jesus Cristo é o caminho para te levar a Deus, para perdoar os seus pecados e do juízo. Ou seja, se você não aceitar esse caminho, se você não aceitar essa reconciliação, você será punido juntamente com o diabo, que é o reino desse mundo. E depois ele vai falar que essas três testemunhas, que elas testificam. E como elas testificam na nossa vida? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo testifica a salvação do crente na sua vida. Ele vai falar aqui que há várias formas de se testificar, né? Ele vai falar que há várias formas de que cada um deles testificam a obra de salvação na nossa vida. Mas por quê? Por exemplo, quando você tem algo, que você tem uma dívida. Toda dívida, ela tem um processo jurídico, ou seja, nós pecamos em Adão, então nós nos tornamos devedores à justiça divina, à justiça de Deus. Então, em todo o processo é necessário para que, se você venha perdoar a dívida de alguém, o que é necessário, você venha retirar a queixa de alguém, para que a justiça venha perdoar alguém, é necessário de quê? De testemunhas. Porque se não tem testemunha, não tem validade o perdão. Então quem testifica essa obra de salvação são três testemunhas. Entendeu? E até a justiça humana reconhece três testemunhas como sendo suficiente para que você venha fazer com que um processo jurídico seja validado. Então, qual que é a finalidade do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo? Garantir a nós e testificar que nós estamos perdoados em Cristo Jesus. E como se dá essa testificação? Primeiro, é testificado o amor de Deus. Deus Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, ele testifica o seu amor enviando o seu Filho ao mundo. E a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, testifica a graça, ou seja, um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim ele morreu pelos nossos pecados. Então a segunda testemunha, que é Jesus Cristo, testifica a graça de Deus na nossa vida. E terceira testemunha, terceira pessoa da Trindade,
que é o Espírito Santo, ele testifica nos convencendo e consolando, nos convencendo que nós estamos perdoados e nos consolando, né, das dificuldades que agora nós enfrentamos para viver uma nova vida em Cristo. Então, quando nós precisamos de arrepender, Ele nos convence, e quando nós precisamos, né, de consolo, né, pelas dificuldades de se viver essa nova vida em Cristo, Ele nos consola. Mas como se dá isso, né? Ele vai falar primeiro que testificam na terra e testificam no céu. E aí a gente às vezes pergunta, por que João vai falar que essas testemunhas testificam no céu e na terra? Né? Porque na terra, né, testifica para que o homem seja salvo, ou seja, Jesus veio, né, se transformou em forma humana, ou seja, isso é a testificação para que o homem fosse salvo. Depois, para que o homem seja justificado, ou seja, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus aqui na terra, nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na terra, ou seja, aqui na terra nós somos justificados pelos nossos pecados através de Jesus Cristo, ou seja, tudo aquilo que nós cometemos, todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas é rasgada, e agora, né, Jesus Cristo assume toda a nossa dívida e nós somos justificados em Jesus Cristo. Isso acontece o quê? Na terra. Porque, por exemplo, depois que você morre, não há mais como te justificar, porque a justificação ela acontece na terra, ela acontece em vida. Por isso que ele vai falar que as 3 testemunhas testificam na terra e depois testificam no céu. A gente vai entender o porquê disso. Testificam também para quê? Para a adoção, porque depois que nós somos justificados, né, em Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nós, através de Jesus Cristo, nós somos adotados, porque antes nós éramos criaturas de Deus, ou seja, éramos feituras suas, mas nós não éramos filhos, porque nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus Cristo, através da sua justificação na cruz, reconcilia, né, faz a reconciliação entre Deus e a pessoa que aceitou a Jesus Cristo como Salvador, e nesse momento, então, ela é adotada como filho de Deus. Por isso que ele vai falar em filhinhos, né, vai falar em filhos de Deus. Então, todo filho de Deus, ele é adotado através de Jesus Cristo. Por isso que uma pessoa que não está em Cristo, ela não pode se considerar filha de Deus. Você já observou que todo mundo, qualquer pessoa, né, independente da conduta, independente da religião, ela quer proclamar que ela é filha de Deus? Mas filha de Deus é só aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e está vivendo em Cristo, se transformou em uma nova criatura. E também testifica para que o homem seja santificado. Como que acontece? Por exemplo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós continuamos habitando em um corpo pecaminoso. Então, é preciso que haja uma santificação da mente, do corpo e do coração. Então, como que isso vai acontecer? Essa santificação, o que significa a palavra santificar? É separar. Ou seja, agora o meu corpo, mesmo sendo pecaminoso, vai ser separado. Ou seja, para pensar, para fazer, para executar só aquilo que Cristo, né, agrada que seja feito. Ou seja, as minhas ações agora devem glorificar a Jesus Cristo, que é o meu novo Senhor, o meu novo dono. E todas as vezes que eu vou renunciando a minhas vontades pecaminosas, os meus desejos, os meus sentimentos pecaminosos, eu vou me santificando. Por isso, quando a pessoa ela começa esse processo de santificação, é de forma, né, gradativa, ou seja, é todo dia uma construção, ou seja,
cada dia a pessoa vai crescendo mais na graça e na santificação, porque ninguém se torna santo da noite para o dia, mas é um processo. Por isso que você vê uma pessoa, por exemplo, que às vezes, né, ela bebia, às vezes, por exemplo, ela deixa de beber, mas às vezes no começo ela tem aquela dificuldade, ela tem, às vezes até no corpo dela, ela tem algumas vontades, alguns impulsos, aquilo que se chama, né, de crise de abstinência, mas com o passar do tempo, o corpo, a mente vai acostumando, porque cada renúncia que é feita, você se santifica uma vez mais. Então, quanto mais você se santifica e renuncia, mais você se torna santo e mais fácil se torna para você renunciar ao pecado, e mais perto você se achega a Deus, e mais cheio do Espírito você vai ficando. Então, esse é um processo que testifica na terra. Agora, como isso vai testificar a nossa salvação no céu? A nossa salvação no céu, ela é testificada da seguinte maneira: testifica para que seja imputado o pecado daqueles que morreram em Cristo, ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco. Por que depois que nós morremos não tem mais saída, não tem mais solução? Porque a salvação, ela acontece e ela é testificada na terra. Ou seja, depois que uma pessoa morre, não adianta mais o arrependimento, porque a salvação, ela tem que ser testificada na terra, pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo. Sendo a salvação do crente testificada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo na terra, essa pessoa, quando ela morre, ela chega, na verdade, a ser testificada no céu a sua salvação. De que forma? Todos os pecados, você já ouviu falar do tribunal de Cristo? Então, por exemplo, quando o crente morre, ele não é julgado pelos seus pecados. Por quê? Porque já foi cancelado a culpa que era contra ele. Então, todos os pecados nesse momento são imputados no sacrifício de Jesus Cristo. É contabilizado no sacrifício de Jesus Cristo. Então, é testificado no céu que essa pessoa que agora está na eternidade, ela vai passar uma eternidade com Cristo. Por quê? Porque ela morreu em Cristo, ou seja, foi testificado até o momento da sua morte que ela estava e permanecia em Cristo. E depois é testificado para quê? Para a herança, para que nós venhamos herdar o reino dos céus. Então é testificado no céu para que nós venhamos herdar o reino dos céus, para que nós venhamos tomar posse do nosso galardão que está no céu. Por isso que Jesus vai falar: olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem há de correr, mas ajunteis tesouros no céu. Ou seja, esses tesouros no céu é a nossa herança, que será testificada pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo. Ou seja, as testemunhas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, testificará, nos dará posse à herança. Porque toda herança, ela também é tomada, quando há uma verificação jurídica que eu realmente mereço aquilo e que eu tenho parte na herança. Então, eu mereço aquela herança juridicamente. Então, acontece dessa forma. E outra coisa, testifica para a glorificação. Porque nós sabemos que nós somos um corpo pecaminoso, certo? Um corpo que caminha para a morte, um corpo que luta contra a nossa nova natureza. Então, quando nós morremos, o céu é testificado que o nosso corpo é glorificado, é transformado. Não é mais esse corpo, que, por exemplo, nós estamos nele hoje. Será o mesmo corpo, mas ele será transformado quando nós formos arrebatados ou quando nós formos ressuscitados. Então esse corpo vai se transformar em um corpo glorioso, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo testificará essa obra em nós. Quem tem o Filho tem a vida eterna.
O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus é o que? Fonte de vida. Por isso que ele falou: haja luz, houve luz, haja mares, haja animais, e houve. Por quê? Porque Deus é fonte de vida e dele emana vida. Mas quando o homem pecou, ele se afastou, e a distância de Deus é morte, porque se nós estamos longe da vida, nós não temos mais aquela conexão com a vida, ou seja, a gente vai perdendo, a nossa vida que tem dentro de nós, a gente vai morrendo aos poucos. Ou seja, quando nós agora estamos em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva ao Pai, então nós somos conduzidos a Deus, e Ele é fonte de vida, e nós viveremos eternamente, porque nós passaremos a eternidade com Ele. Ou seja, nós morreremos apenas um corpo físico, mas nós estaremos para sempre um corpo glorificado, que é cheio de vida, porque vai estar diante de Deus. Ou seja, esse novo corpo contemplará a presença de Deus, diferentemente desse corpo, que pecou. Então esse corpo não pode contemplar Deus, mas o nosso novo corpo, que é o corpo que nós vamos ter na nossa vida eterna, ele contemplará Deus. Por isso nós viveremos eternamente, certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. O que o apóstolo João está querendo nos dizer aqui? Porque Deus sempre vai nos ouvir quando nós pedimos algo segundo a sua vontade. E o que é a vontade de Deus? É que nós nos salvamos. Por isso que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se é o desejo dele que todos se salvam, então, se algo que eu peço para Deus vai me construir, vai me edificar, isso Deus me dará. Agora, às vezes o que eu estou pedindo para Deus parece ser bom, mas não me edifica, parece ser bom, mas não me aproxima de Deus, então Deus não vai responder a minha oração. Porque na verdade, Deus nos salvou, não foi para a gente ficar aqui na terra, vivendo uma vida bem-aventurada só aqui. Ele tem vida bem-aventurada para nós aqui, sim. Ele tem o melhor dessa terra para nós, sim. Mas se Ele sabe que você viver o melhor dessa terra vai te afastar dele, então Ele não vai atender para você o melhor dessa terra. Por isso você vai ver muitos cristãos às vezes que vivem com enfermidade, muitos cristãos às vezes que vai viver até o último dia da sua vida, vivendo algumas dificuldades. Isso para quê? Para que a nossa alma não seja corrompida com os prazeres deste mundo. Então, por isso que às vezes Deus vai nos privar de algo, não porque Ele não quer nos atender, mas que Ele sabe que se Ele nos atender, vai contra a sua vontade de nos salvar. E outra coisa, Ele vai dizer, toda injustiça Ele vai falar que nós devemos orar pelos nossos irmãos. Ou seja, é dever nosso orar pelos nossos irmãos, mas que nós devemos orar apenas pelos irmãos que não pecam para a morte. Os irmãos que pecam para a morte, nós não devemos orar. Mas ele vai falar mais na frente, toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado é para a morte. O que o apóstolo João quer falar? Pecado de morte, pecado que não é para a morte. Para nós entendermos melhor isso aqui, houve e ainda há uma crença que alguns pecados específicos é para a morte, outros não são. Por exemplo, o povo fala que adultério é pecado de morte, o roubo, o homicídio é pecado de morte. Ou seja, como se para Deus existisse pecadinho e pecadão. Não existe. É lógico que existe as consequências,
mas para Deus tudo é uma coisa só. Então, o que é esse pecado para a morte? E pecado que pode se arrepender? O pecado para a morte, na verdade, que o João está falando, são algumas crenças, que leva o crente a apostatar da fé, que vai fazer com que o crente ele caia da fé e não consiga crer mais. Por exemplo, quando eu falei para vocês há pouco sobre o gnosticismo, que acreditava que Jesus ele não poderia ter vindo em carne, então se Jesus não veio em carne, não há salvação. Então essa era uma doutrina que fazia com que a pessoa pecava contra a fé, pecava contra Deus, porque não cria que Jesus é o sacrifício encarnado. Então o que acontece? Há pecados, quando a pessoa começa a crer de forma errônea nos falsos mestres, nos falsos doutores, nas doutrinas de demônios, difícil, e esse na verdade é o pecado para a morte, porque na verdade, irmãos, o maior pecado não é aquele pecado que não se possa arrepender, porque, por exemplo, se a pessoa estiver lá no mundo, ela estiver matando, ela estiver fazendo coisas horríveis, mas ela se arrepender, você pode orar que Deus pode abençoar que essa pessoa se arrependa e ela se converte, e Deus vai salvar essa pessoa, assim como salvou Paulo, assim como salvou Davi. Agora, o que ele está querendo falar aqui é que tem pessoas, por exemplo, que elas ficaram na igreja a vida inteira, mas elas também se apostataram do evangelho, ou seja, aquela pessoa que a sua mente cauterizou, ou seja, ela acostumou a viver um evangelho de falsidade, de fingimento, um evangelho falso, e para essa pessoa não tem mais como ela arrepender. Por quê? Porque seu coração está cauterizado. O Espírito Santo já desistiu dela, porque é como os fariseus. Os fariseus, eles pecavam para a morte, por quê? Porque eles não criam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eles criam nas suas próprias obras. O que é o pecado para a morte? É aquele pecado que a pessoa peca, ela acha que ela mesma pode se achegar a Deus. E a única fonte de vida é Deus, e só Jesus Cristo é o caminho que pode nos conduzir a Ele. Então a pessoa, quando ela começa a achar que as obras dela que vai salvar ela, e não a graça de Deus, isso é pecado para a morte. E é tão difícil que você vai tentar convencer a pessoa parece que ela está, parece que ela está enganada de uma forma que ela não quer mais acreditar, ela está cega, você fala, a pessoa não te ouve, ou seja, ela acha que ela pode construir um caminho até Deus, e isso é o que? É pecar contra o sacrifício de Jesus. Uma coisa eu e você deve tomar cuidado, porque essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí você não vai acreditar que você é um pecador que precisa se arrepender. Você não vai acreditar, por exemplo, que você não pode se justificar, ou seja, da justiça. E você vai acreditar que você está livre do juízo por você mesmo. Então, ou seja, você não vai ouvir aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Muitas pessoas, você está lembrado que alguns cultos atrás, a gente estudando essa carta, a gente estudou que o apóstolo João nos recomenda a sondar os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Ou seja, e aí se criou uma falsa doutrina na igreja de que se você contestasse uma profecia ou contestasse se alguém era verdadeiramente ungido de Deus, você estava pecando contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que estava usando aquela pessoa. Aí, ou seja, você não podia verificar se aquela pessoa era realmente Deus, porque você ficava com medo. Isso não tem nada a ver, porque a própria Bíblia nos diz, o próprio apóstolo vai nos dizer para a gente verificar se os Espíritos vêm de Deus, se algo vem de Deus ou não vem de Deus. Ou seja, então blasfemar contra o Espírito Santo não é verificar se algo verdadeiramente vem dele. Blasfemar contra o Espírito Santo
é não levar em consideração e não dar ouvido à sua voz. E depois ele vai falar: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, porque os nascidos de Deus vivem no Espírito, né, através do Espírito Santo, vivem uma vida no Espírito. E, por exemplo, quando nós vivemos no Espírito, nós somos batizados no Espírito Santo, porque na verdade se criou, né, um equívoco, né, na igreja, que, por exemplo, se você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é que o falar em línguas é uma das evidências. Aí a pessoa fala: mas o fulano não é batizado no Espírito Santo. Não, porque ele não fala em línguas estranhas. Você está enganado. Uma pessoa que é nova criatura, ela é batizada com o Espírito Santo. Mas por quê? Ela não fala em língua. O ser batizado, o que é batizar? É a morte do velho homem para o surgimento do novo homem. Ou seja, isso acontece de duas formas. Isso acontece de forma simbólica no batismo nas águas. Isso acontece de forma interior com o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, que é o selo que você realmente está salvo. Ou seja, você está agora em Cristo vivendo uma nova criatura. E você viver e estar na nova criatura é evidência que você é batizado no Espírito Santo, ou seja, surgimento de uma nova vida. Mas o que, na verdade, as pessoas de forma errônea, já ouviu aquele ditado que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade? E isso se tornou uma verdade, né, que na verdade tem confundido muita gente na igreja. Ou seja, os dons revelam que você, por exemplo, o dom de língua, o dom de profecia, revela que você tem o Espírito. Por isso depois a gente vai ver Jesus falando: em teu nome nós expulsamos demônios, profetizamos, né? Sabe que isso acontece? A pessoa vai morrer e não vai, né, estar em Cristo. Ou seja, isso nos mostra que ser batizado com o Espírito Santo é ter o Espírito Santo tomando conta da sua natureza. Ou seja, você vive agora pelo Espírito Santo, você não vive mais por você mesmo. E é fundamental nós entendermos isso. E depois ele vai falar: olha, o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Ele vai alertar. Bem lá no finalzinho, sabe o que ele vai nos dizer? Guardai-vos dos ídolos. Mas quais seriam esses ídolos? Não são só esses ídolos, por exemplo, que a Igreja Católica colocou para ser adorado. Não. Por exemplo, os ídolos é tudo aquilo que eu amo, é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Por exemplo, tem gente que coloca a igreja na frente de Deus. Ela serve mais a igreja do que a Deus. Às vezes ela busca a Deus para servir a igreja, quando ela deveria, né, servir a Deus primeiro, para depois servir a igreja. É uma consequência. Então o que nós devemos entender? Nós não devemos idolatrar nada. A igreja é fundamental, a igreja é necessária, para que nós venhamos continuar, né, vivendo em comunhão com o corpo de Cristo. Agora, eu não posso idolatrar nada, colocar acima de Deus, nem pai, nem mãe, nem filho, nem patrimônio, nada. Eu não posso amar nada mais do que eu amo a Deus. Por isso que tem pessoas que quando perde patrimônio, ou perde filho, ou perde emprego, às vezes ela vai murmurar contra Deus. Por quê? Porque ela amava mais essas coisas do que a Deus. E aí ela se torna inimiga de Deus, ela blasfema contra Deus, porque Deus tirou aquilo, na verdade, que ela mais amava, e não era Deus. Então, por isso que ele vai falar que nós devemos nos guardar dos ídolos, porque os ídolos fazem com que o nosso amor
por Deus seja esfriado e nós a cada dia afundamos mais no pecado. Porque na verdade é impossível nós estarmos em Cristo amando as coisas deste mundo. Por isso que mais atrás ele vai dizer que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É justamente isso que ele está falando, para que tudo que nós amamos acima de Deus se torna um ídolo na nossa vida. Amém? Amém.